Existem histórias bastante conhecidas de forma geral por todas as pessoas, e uma delas é a história do dilúvio. A Bíblia, como um dos documentos históricos mais importantes da humanidade, narra um acontecimento de uma catástrofe universal que acometeu a Terra num tempo distante no passado. Devido à importância da Bíblia como um dos principais documentos históricos mais relevantes para a humanidade, o relato bíblico é considerado legítimo e fiel. Sendo assim, surge uma grande questão a ser resolvida. Poderia a ciência provar que de fato ocorreu uma catástrofe universal na forma de um dilúvio? A resposta é sim. A ciência já demonstrou que ocorreu um grande dilúvio universal sobre toda a Terra. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês, todas as fontes do grande abismo romperam-se e as janelas do céu se abriram. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sobre a terra, como mencionado no Gênesis, capítulo 7, versículos 11 e 12. É importante observar que no relato bíblico, a água do dilúvio veio de duas direções, de baixo e de cima. As fontes do grande abismo romperam-se, indicando a água que veio de debaixo da terra, e as janelas do céu se abriram, trazendo água de cima. Uma imagem está sendo exibida na tela, apresentando a cosmologia do povo hebreu segundo a Bíblia. De acordo com essa cosmologia, o reino da Terra foi criado por Deus dentro do universo das águas primordiais. Isso corrobora a ideia de que a água do dilúvio veio tanto de baixo quanto de cima. No mapa cosmológico da Terra, segundo a Bíblia, existem fontes de água debaixo da terra, chamadas de fontes do abismo. As comportas do céu, mencionadas no relato bíblico, foram as portas que se abriram para que a água viesse do universo das águas primordiais, de cima para baixo, inundando a terra. No entanto, o desafio é entender como parte da água do dilúvio veio de debaixo da terra. É nesse ponto que a ciência entra em cena. Uma matéria publicada na revista de ciência Galileu em 2014 relatou que cientistas descobriram, após décadas de estudo, um vasto reservatório de água suficiente para encher os oceanos da Terra 3 vezes. Esse gigantesco reservatório de água estaria localizado quilômetros abaixo da superfície da Terra. Cientistas russos descobriram um gigantesco oceano nas profundezas da Terra. A pesquisa da equipe de geoquímicos foi publicada na revista Nature. Compreendemos agora por que parte da água do dilúvio veio debaixo da terra. O texto bíblico relata a ruptura das fontes do grande abismo, e de fato, existe um oceano gigantesco de água abaixo da superfície da terra. O modelo cosmológico apresentado na Bíblia corrobora totalmente essa descoberta. O Dr. Walter Brown, engenheiro americano e notório defensor do criacionismo, foi o criador do Centro de Criação Científica. Ele possui um PhD em engenharia mecânica e publicou seu trabalho científico mais importante em 1980 sobre a teoria da hidroplaca. O que os cientistas têm descoberto hoje confirma as ideias que o Dr. Walter Brown já havia publicado em 1980. Segundo o que ele explicou em seu trabalho, a Terra possui uma gigantesca camada de água a quilômetros abaixo dos continentes. Essa camada de água encontra-se cerca de 16 quilômetros de profundidade em relação à superfície da Terra. O aumento da pressão na gigantesca camada de água subterrânea durante o dilúvio expandiu a crosta da Terra acima. O dilúvio foi responsável por fragmentar o continente único de Pangeia em vários pedaços, e a configuração dos continentes que temos hoje é resultado disso. Uma vez que é cientificamente constatado que o dilúvio ocorreu conforme a Bíblia relata e que a água veio tanto de debaixo da terra como de cima, surge outra pergunta. A ciência pode provar evidências encontradas na Terra de que um dilúvio universal realmente ocorreu? A resposta também é sim. Estudando as grandes cordilheiras de montanhas do mundo, alguns cientistas afirmam que o aumento da pressão na gigantesca camada de água subterrânea durante o dilúvio levou à expansão da crosta terrestre acima dela. Um detalhe crucial é que o julgamento universal de Deus à Terra, houve uma inversão do campo magnético da Terra, o que resultou em enormes terremotos. Esses terremotos contribuíram ainda mais para romper a crosta terrestre. O peso da rocha, com cerca de 16 quilômetros de espessura, sobre a camada de água subterrânea fez com que a água subisse violentamente a 30 quilômetros de altitude na atmosfera, em várias regiões do planeta.
Como resultado, diversas rachaduras se formaram no assoalho rochoso da Terra, levando o antigo supercontinente de Pangeia a se separar em grandes pedaços de continentes. Foi o dilúvio que fragmentou o antigo supercontinente de Pangeia em várias partes, configurando a distribuição dos continentes que observamos hoje. Agora que foi cientificamente estabelecido que o dilúvio ocorreu conforme a Bíblia relata, com a água vindo tanto de debaixo da terra como de cima, surge uma última pergunta. É possível que a ciência prove as evidências encontradas na Terra e confirme se um dilúvio universal realmente ocorreu? A resposta também é afirmativa. Todas as grandes cadeias de montanhas contêm fósseis de animais marinhos. Um exemplo notável é o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, que possui cerca de 8.849 metros de altitude acima do nível do mar, quase 9 quilômetros de altitude. Isso nos leva a uma pergunta: como é possível encontrar fósseis de animais marinhos no topo dessas montanhas tão elevadas? A resposta é bastante clara e simples. Os oceanos um dia cobriram todas as montanhas na Terra. Vamos ver o que o relato bíblico em Gênesis capítulo 7, versículos 19 e 20 nos diz. As águas do dilúvio prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os montes que havia debaixo do céu foram cobertos, 15 côvados acima deles prevaleceram as águas. O motivo pelo qual os cientistas encontram fósseis de animais marinhos no topo das montanhas é que as águas do dilúvio cobriram todos os montes da terra, de acordo com o relato bíblico. As águas chegaram a ficar 15 côvados acima dos montes. Veja este fóssil de peixe encontrado no topo de uma montanha. Diversos tipos de animais marinhos são fossilizados no topo dessas elevações. Agora observe que interessante, este peixe foi fossilizado enquanto estava se alimentando de outro peixe. Isso comprova que não apenas houve uma catástrofe, mas que essa catástrofe foi tão rápida que o peixe foi fossilizado antes de terminar sua refeição. Isso também reforça a ideia de que foi um dilúvio que levou à fossilização de todos esses animais. O dilúvio foi, de fato, uma catástrofe súbita e extremamente rápida. Na próxima imagem, vemos outro exemplo de um peixe fossilizado em um estado de alimentação, evidenciando mais uma vez a rapidez com que a fossilização ocorreu. Isso nos leva a uma pergunta: como é possível encontrar um grande número de peixes fossilizados? Isso também é mais uma prova de que o dilúvio foi a catástrofe que afetou toda a Terra. Esses animais foram soterrados em uma lama espessa e densa de maneira incrivelmente rápida. A próxima evidência apresenta um peixe fossilizado com outro peixe em sua barriga. Isso indica que a fossilização ocorreu tão rapidamente que o peixe não teve tempo de digerir a presa que havia comido. Outra evidência científica que respalda a ocorrência de um dilúvio universal na Terra é a presença de lava em almofada no topo dessas montanhas vulcânicas. Além disso, observe essas rochas com formas arredondadas, semelhantes a almofadas, no fundo dos oceanos. Quando a lava se solidifica dentro da água, ela assume essa característica forma em formato de almofada, daí o termo lava em almofada. A presença dessa formação no topo de montanhas vulcânicas também pode ser explicada pela água dos oceanos que um dia recobriu essas elevações. Ao expelir lava debaixo das águas do dilúvio, todos os montes vulcânicos da Terra ficaram preenchidos com lava em almofada em seus cumes. Após a apresentação de todas essas provas científicas que sustentam a ocorrência de um dilúvio universal na Terra, chegamos à conclusão de que essas evidências são inquestionáveis. A ciência desvendou esse mistério bíblico, validando assim que a narrativa do dilúvio nos textos bíblicos é de fato uma verdade na história da humanidade. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Quer continuar explorando o conhecimento? Inscreva-se no canal Sábio Milenar. Compartilhamos conhecimentos bíblicos, análises históricas e perspectivas espirituais. Junte-se a nós nessa jornada intelectual e espiritual. Clique para se inscrever e não perca nossos vídeos. Que Deus te abençoe.